Olá, na edição de hoje do Câmara Notícias vamos ver. Em sessão extraordinária, vereadores discutem e votam 13 projetos de lei. Entre eles, o projeto que dá nome à UPA da Vila Menck, UPA Zequinha Barreto. Secretaria de Trabalho de Osasco promove seminário sobre a rotatividade no mercado de trabalho do município e região. E nesta quarta-feira, dia 8, Osasco terá a primeira feira livre noturna no bairro Jardim das Flores. E ainda tem as notícias do esporte. Vamos saber como é que foi a disputa entre Osasco Audax e o Piracicaba, em partida válida pela 14ª rodada do Paulistão. Agora no Câmara Notícias. Na tarde da última quinta-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou uma sessão extraordinária em que os vereadores discutiram e votaram 13 projetos de lei, que inclusive foram todos aprovados. Entre eles, 2 são de autoria da Prefeitura. Um é o projeto de lei número 8 de 2015, que dá nome à UPA da Vila Menck. A unidade de pronto atendimento passa a se chamar Zequinha Barreto. Na tribuna, o vereador Aloysio Pinheiro, que é líder do governo na Câmara, comentou sobre o projeto. Nós ficamos, na verdade, honrados, com essa decisão do prefeito Jorge Lapas de denominar a UPA da Vila Menck, que está situada na Avenida Dr. Alberto Jackson Baito, número 822, lá na zona norte da nossa cidade. O petista justificou também a escolha do nome. E o Zequinha Barreto, ele foi um grande ativista, na defesa dos direitos, dos interesses dos trabalhadores, e ele participou dos movimentos grevistas, enfim, contra a ditadura militar, contra o golpe militar, e ele era um trabalhador aqui na nossa cidade, estudou na Escola Estadual Antônio Raposo Tavares. E nas palavras da vereadora Mazefa Varão, o projeto de lei que faz uma homenagem a Zequinha Barreto já é fruto dos trabalhos realizados pela Comissão Municipal da Verdade, que investigou aí os crimes que ocorreram durante o período da ditadura militar no município. Reconhecendo o Zequinha Barreto e nomeando a UPA da Vila Menck com o seu nome, indiretamente é uma acusação àqueles que perpetraram as torturas e, mais do que isso, que conduziram à morte dos dois, que ele estava junto com o Carlos Lamarca naquele período. O outro projeto de autoria da Prefeitura é o projeto de lei substitutivo número 1 de 2015, que altera o zoneamento dos lotes com frente para a rua Missaltomo, no bairro Sítio Buçocaba. De acordo com a justificativa do projeto, o setor técnico da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano identificou erros nas numerações dos cadastros dos imóveis dos lotes, que devem ser alterados de zona de área verde para zona residencial, ou seja, os lotes ZAV 03/02 passam a ser ZR1/02. O projeto ressalta que a delimitação da zona da área verde foi concebida para proteger o córrego existente no local, na época em que foi aprovado o loteamento do Sítio Buçocaba, nos anos 70. O vereador Aloysio Pinheiro vai à tribuna e fala sobre o projeto. O proprietário entrava com o requerimento para poder regularizar a sua moradia e tinha uma dificuldade, na verdade, provocado, não pela prefeitura, provocado por uma situação anterior, porque lá era uma área verde. E foi aprovado também o projeto de lei complementar número 16 de 2014, de autoria do vereador Toniolo, que altera dispositivos da lei número 1485 de 1978, que estabelece aí as diretrizes para uso e desocupação do solo urbano no município. O projeto altera os imóveis do Jardim Guadalupe, de zona residencial de média densidade, para a zona residencial de baixa densidade. A intenção, segundo o projeto, é de que não haja a prática de comércio no bairro, como aconteceu com Vila Campesina. A nossa preocupação seria de preservar uma das poucas áreas que nós temos ainda em Osasco, que é estritamente residencial, que é o Jardim Guadalupe.
O vereador diz que a finalidade é proporcionar maior segurança aos moradores do bairro. Eles criaram lá um sistema de segurança, de vigilância interna, que hoje é um exemplo, inclusive, para outros bairros, né? Desde a sua criação, há 10 anos atrás, não tiveram mais nenhum problema de assalto, não teve mais uma casa invadida, não tiveram mais nenhum problema lá nessa região lá. Mas, de acordo com o projeto, os comércios que já existem no bairro serão preservados. Os imóveis que lá já estão, que são comerciais, que já estão instalados lá, eles vão ser preservados, a gente vai respeitar, só que a gente também, né, a gente precisa fazer com que não ocorra mais a vinda de outros novos comércios. E outro projeto aprovado foi o projeto de lei número 10 de 2015, do vereador André Sacco, que torna obrigatória a colocação em local visível ao público o símbolo nacional de pessoa ostomizada. Em todos os locais que permitem acesso, circulação e utilização por pessoas ostomizadas, principalmente no acesso aos banheiros públicos e privados. Na tribuna, o vereador dá mais detalhes sobre o projeto. Um paciente ou um cidadão ostomizado é aquele que tem uma exteriorização de um órgão interno. Por exemplo, isso é muito comum nas patologias do aparelho digestivo, nos tumores do aparelho digestivo, nas obstruções intestinais, coloca-se o intestino para fora, aonde o conteúdo fecal é coletado numa bolsa, né, afixada na pele. O Tucano destaca a finalidade do projeto. E essas pessoas muitas vezes precisam de locais que tenham um banheiro adaptado, que tenham um lavatório adaptado, que ela possa, num dado momento, higienizar-se, esvaziar as bolsas coletoras de secreções. E nós precisamos adequar a nossa sociedade a isso. E foi submetido à votação e aprovado também o projeto de lei número 83 de 2014, de autoria do vereador Rogério Silva, que institui no calendário municipal o Dia da Caminhada pela Inclusão Social do Deficiente Físico de Osasco e região. De acordo com o projeto, a caminhada deverá ser realizada sempre na primeira semana do mês de dezembro de cada ano. A finalidade é mobilizar a sociedade civil e pessoas com deficiência no encontro em defesa a seus direitos. Mostrando para que esses empresários da nossa cidade tenham essa sensibilidade de verificar a dificuldade que essas pessoas passam ao adentrar numa loja. Muitas vezes ela vai no dentista e não consegue entrar porque o espaço é muito pequeno. A gente se preocupa com a acessibilidade do nosso munícipe no centro de Osasco. Mas como está feito fazendo essa acessibilidade no nosso bairro? E lembrando que você pode acompanhar os trabalhos que vêm sendo realizados pelos vereadores do seu município, hein? Todas as terças e quintas, às 3 da tarde, acontece aí sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. Quem perder pode conferir aí no dia seguinte a sessão na íntegra no site tvcamaraosasco.com.br. E veja a seguir, Secretaria de Trabalho de Osasco promove seminário sobre a rotatividade no mercado de trabalho do município e região. E nesta quarta-feira, dia 8, Osasco terá a primeira feira livre noturna no bairro Jardim das Flores. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde.
E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa CRAC é possível vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Em parceria com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a Secretaria de Trabalho de Osasco promoveu aí no último dia 18 um seminário em que foram apresentados os números da movimentação contratual no mercado de trabalho formal e também foi abordada a questão da rotatividade de empregados no município e região. A repórter Jamile Oliveira tem mais detalhes. O encontro realizado na Ciesp Osasco e organizado pela Secretaria de Trabalho e pela Diese e teve como tema o Seminário de Estudo de Rotatividade de Trabalho em Osasco e região. A apresentação do seminário tem como objetivo analisar a movimentação no mercado de trabalho formal da cidade, assim como os aspectos da movimentação contratual, que envolve a duração dos empregos e a diferença entre os trabalhos ativos e desligamentos ao longo do período analisado. Durante a apresentação do estudo feito pelos técnicos do Diese, foi apontado que as altas taxas de rotatividade são um problema no mercado de trabalho, tanto para os trabalhadores, que têm o seu desenvolvimento profissional interrompido, quanto para os empregadores, que são obrigados a formar os novos funcionários para a execução de suas tarefas. As altas taxas de rotatividade podem, de fato, ser consideradas um problema que afeta negativamente o conjunto da economia. O Diese já é uma referência nos estudos estatísticos ligados ao mercado de trabalho, né? Então, já são de muito tempo especialistas nesse assunto. Por isso a gente fez essa encomenda sobre a rotatividade de mão de obra. Então eles utilizam o CAGED, né? Utilizam as ferramentas de avaliação do PIS, do IBGE, toda uma série de informações estatísticas para poder fazer esse produto. O evento reuniu sindicalistas e representantes do poder público e levou à discussão da rotatividade no mercado de trabalho do município e região. Entre os presentes, Murilo Leal, diretor acadêmico da Unifesp, o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, Padre Antônio Souza, e a secretária de Trabalho de Osasco, Mônica Veloso. A pesquisa que o Observatório está apresentando hoje, o Observatório do Trabalho está apresentando hoje, tem um objetivo de nós não só avaliarmos, né, os impactos que a rotatividade no mercado de trabalho apresentam, né, aqui na cidade de Osasco e na região, como nos dar as condições de, numa articulação entre poder público, setor privado, né, com os empresários e com a sociedade civil organizada, nesse caso os sindicatos, a universidade, né, um esforço conjunto de, além da reflexão, pensar as alternativas para o enfrentamento dessa situação. A pesquisa mostrou também a questão de emprego e trabalho em Osasco e a representatividade dos investimentos na cidade, além de mostrar formas de como combater a rotatividade, apontando alternativas para o mercado vulnerável, um desafio também para a política pública que cria estratégia, propostas e projetos a fim de superar essa rotatividade e defender os direitos do trabalhador. Como a nossa secretaria ela tem um papel no caráter temático do desenvolvimento, do trabalho e da inclusão, a gente articula os programas sociais de emancipação e de intermediação de mão de obra com um projeto voltado para o trabalho decente. Então, é uma condição que faz com que nós possamos discutir, dialogar com o setor empresarial a importância não só da qualificação profissional, mas da permanência desse trabalhador no mercado de trabalho, né? O que significa essa mão de obra motivada, qualificada
efetivamente no impacto econômico da empresa. Esse ano, além dos feirões, nós estamos trazendo também os mutirões de emprego que diferenciam um do outro. O feirão, ele é uma estratégia que está aberta dentro do sistema público do emprego, aqui pelo Portal do Trabalhador, aberto a toda a região, né, aqui do Cioeste. Já os mutirões, ele vai lá para o bairro, né? Então, a capacidade de fazer um atendimento para o munícipe de Osasco, né, na orientação profissional, numa carteira profissional de trabalho, a intermediação com empresas que têm seu estabelecimento focados de forma regional aqui na nossa cidade, permite fazer uma ação sinérgica, né, do empresário que precisa dessa mão de obra ali naquela região e a nossa oferta pelo Portal do Trabalhador. Há 2 unidades do Portal do Trabalhador em Osasco. Uma está localizada na rua Fiorino Beltramo, número 300, no centro. E a outra fica na Avenida João de Andrade, 1778, no Jardim Santo Antônio. E nesta quarta-feira, dia 8, será inaugurada a primeira Feira Livre Noturna de Osasco, no bairro Jardim das Flores. A feira acontecerá todas as quartas-feiras, das 6 da tarde até as 10 da noite. Numa área de aproximadamente 2.700 metros quadrados, haverá 60 barracas, além de uma praça de alimentação com o típico pastel e caldo de cana, e também culinária estrangeira. Em entrevista, o secretário da SICA, Gelson de Lima, fala aí sobre a primeira Feira Livre Noturna de Osasco. E qual é a ideia da feira noturna? É servir de contraturno. Infelizmente, as feiras durante a semana, como o casal trabalha, na maioria dos casos hoje, a feira fica muito restrita a quem está aposentado ou a dona de casa tradicional. Então, as feiras durante a semana têm uma frequência muito baixa. Percebendo isso e atendendo uma reivindicação da Associação das Feiras, nós vamos começar com um projeto piloto. A feira vai funcionar das 18 às 23, ali na Esporte Clube Corinthians. O forte dessa feira, assim como acontece em outras cidades, é a Praça da Alimentação. Então, além de você ter o tradicional barraca de pastel, o caldo de cana, nós vamos ter massas, nós vamos ter bacalhau, nós vamos ter yakisoba, nós vamos ter milho, ou seja, nós vamos ter outros alimentos que tornam a praça, além das pessoas poderem fazer suas compras de verdura, de legumes, de armarinho, de peixe, de carne. A primeira Feira Livre Noturna de Osasco será realizada, então, na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 1300, no Jardim das Flores. E a entrada é pelo portão do Sesc. E no próximo bloco tem as notícias do esporte. Vamos saber como é que foi a disputa entre Osasco Audax e o Piracicaba, em partida válida pela 14ª rodada do Paulistão. E vamos conferir também a previsão do tempo para a Grande São Paulo. A Força Nacional de Segurança Pública completa 10 anos. Formada por policiais militares, policiais civis, bombeiros e peritos de todas as unidades da Federação. Uma força de paz que garante a preservação da ordem pública e a tranquilidade da população. Efetivo altamente capacitado em padrões internacionais, preparado para situações de crise e pronto para atuar onde for necessário. Mais segurança para a sociedade, mais desenvolvimento e paz para o Brasil. Força Nacional de Segurança Pública. Cooperação que garante nossa integração. E agora vamos às notícias do esporte. Em partida válida pela 14ª rodada do Paulistão, o Osasco Audax sofreu aí a primeira derrota em casa diante do Piracicaba. No jogo que aconteceu na última sexta-feira, o Piracicaba entrou em campo com boas chances de classificação. Aí se fechou na defesa e se arriscou em contra-ataques. O Audax teve bem mais posses de bola, mas teve dificuldades para furar o bloqueio adversário.
E aos 7 minutos do segundo tempo, em bola recuperada no campo de ataque, o meia Paulinha avançou sozinho para dentro da área e bateu na saída de Felipe Alves. E o placar de 1-0 acabou aí com as chances de classificação do Audax para as quartas de final do campeonato, já que o time osasquense se manteve com 19 pontos no grupo B, estacionando aí na terceira colocação. E agora só vai cumprir tabela. E agora, com informações direto da Clima Tempo, vamos conferir a previsão para a Grande São Paulo. A semana começa com a umidade mais elevada sobre o estado de São Paulo e condições para chuva, resultado do avanço de uma frente fria. Na região metropolitana, há previsão de chuva nesta segunda-feira, especialmente no período da manhã. O céu fica cheio de nuvens, à tarde ocorrem alguns períodos de sol. A temperatura não deve subir muito. Em São Bernardo do Campo, mínima de 17, máxima de 23 graus. Na capital, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!